Voltamos ao próximo bloco, tá? Vamos ver agora como é que realmente fazemos para conjugar os verbos no futuro. Até aqui eu falei para vocês o seguinte: para que eu faça a conjugação, né, da maioria dos tempos verbais que nós vimos, o que nós fazemos? Tiramos a terminação AR dos verbos de primeira conjugação, ER dos verbos da segunda e IR dos verbos da terceira. Esse aqui se torna mais fácil porque eu não preciso tirar nada, tá? Não vou tirar terminação alguma. Só irei incluir a terminação ou desinência referente àquele tempo verbal, àquela conjugação. Vou explicar. Eu tenho aqui, ó, verbo amar. Em outros tempos verbais, eu falei para você tirar o AR, né? E aí o que sobra é o radical ou raiz. Nesse tempo verbal não precisa tirar nada. Você vai aproveitar tudo, tá? Nesse caso, tudo ali vai ser sua raiz e o teu radical, tá? Então, o que vai acontecer para que o verbo seja completo? Eu só vou incluir as terminações, ou seja, as desinências referentes, nesse caso, aos verbos de primeira conjugação, ou seja, aos verbos terminados em AR, tá? Então, nós temos aqui, ó, vou botar, ó, como único aqui, né, porque vai ser a mesma coisa, amar mais e, as, a, emos, eis e on. Então eu tenho amar mais e, amaré, amar mais as, amarás, amar mais a, amará, amar mais emos, amaremos, mais eis, amareis e mais an, amarão. De novo, sem esquecer do último. Ok? Então, muito simples, muito tranquilo. Não tenho muito que fugir, muito que me desesperar, tá? Bem, visto de primeira conjugação, vou agora para os de segunda. O sistema é o mesmo, tá? Não vou cortar nada, tá? Vou manter. Tudo isso aqui vai ser meu radical ou minha raiz, tá? E vou somar meu radical ou minha raiz mais as terminações, tá? Segunda conjugação. E, as, a, emos, eis. Desculpa. An. Tá? Então eu tenho beber mais e, beberê. Beber mais as, beberás. Beber mais a, beberá. Mais emos, beberemos. Mais eis, bebereis. Mais an, beberão. Tá? Então não fugi em nada do que nós fizemos nos verbos de primeira conjugação. Pegamos o radical, ou raiz, que nesse caso não retiro nada, e apenas incluir com a desinência ou terminação dos verbos, tá? Vamos para a terceira conjugação e depois eu vou fazer um comparativo interessante que você vai gostar. Vou apagar aqui. E vamos para o verbo de terceira. Então eu tenho, ó, verbos terminados em IR, assim como fiz anteriormente nos verbos de primeira e segunda conjugações. Não vou retirar nada. Tudo isso aqui que eu tenho, meu radical, minha raiz, só vou acrescentar. Então, vou pegar aqui, ó, partir, mais terminações. Desculpa. E, as, a, emos, eis e an. Ok? Então, eu tenho partir mais e, partirê. Partir mais as, partirás. Partir mais a, partirá. Mais emos, partiremos. Mais eis, partireis. Mais an, partirão. Ok? Então, fiz a mesma coisa exatamente que eu fiz com os verbos de primeira e segunda, tá? Agora,
Vamos voltar ao verbo de primeira, vamos passar pelo segundo e terminar no de terceira para a gente ver uma coisa curiosa. Bem, agora eu não vou colocar mais na mesma estrutura, eu vou botar parecido, tá? Mas você vai entender sem problema. Eu vou colocar aqui, ó, amar. E vou colocar aqui, verbos de primeira... Verbos não, perdão, terminação de primeira conjugação, tá? Eu tenho, vou copiar aqui, ó, tá? Se eu não lembrar, e, as, a, emos, eis e an. Ok? Vou passar para a de segunda. Vou colocar aqui o beber. E as terminações da segunda conjugação. Tenho e, as, a, emos, eis e an. E para terminar, de terceira, vou pegar aqui o verbo partir. Fique tranquilo, isso aqui não é nenhuma forma matemática não, tá? Não vou fazer quadrante, ou sei lá que matemática faz. As, a, emos, eis e an. Vou deixar você um tempo para você olhar e você perceber. Você deve ter percebido que as três conjugações são exatamente iguais, tá? Lembra que eu falei que o futuro era tranquilo? Tá a explicação. Dois motivos principais. Primeiro, não preciso tirar nada, não preciso achar radical nenhum. O meu radical, a minha raiz, já é tudo aquilo ali, tá? E as terminações não tem uma para a primeira, uma para a segunda, uma para a terceira. São rigorosamente as três iguais. Então eu preciso guardar o quê? Uma só. Guardei uma, guardei todas, tá? Então, uma só, como são iguais, vai servir para as três conjugações. Amaré, beberei e partirei. Amarás, beberás e partirás. Amará, beberá e partirá. E por aí vai, tá? Então, pretérito imperfeito, que é o nosso futuro imperfeito, né? Que é o nosso futuro do presente, é um dos mais fáceis que tem, tá? Tem um ou outro que tem algumas facilidades, outros tempos verbais, mas esse aqui é um dos mais fáceis, tá? Eu hoje mostrei para você três conjugações verbais, três tempos verbais. E você viu que, na realidade, nenhum dos três é tão difícil. Alguns, comparado ao português, é bem tranquilo, né? O primeiro, questão do pretérito imperfeito. No pretérito pluscomperfeito, né? Nós temos aí duas partes. A primeira você já tinha visto no pretérito imperfeito. A segunda parte do verbo é particípio passado, né? O particípio, tranquilo também. E nós temos agora o futuro. Então, três tempos verbais muito tranquilos, tá? Nada de decoreba, não tem muito macete para te ensinar. A única coisa que eu tenho para chamar a tua atenção é isso aqui, né? Questão da raiz e questão das terminações. Não tenho muito mais do que falar sobre isso. Porém, uma coisa. Como nem tudo são flores na vida, tá? Nesse tempo verbal também há verbos irregulares, tá? Eu não trouxe, tá? Verbos irregulares, porque eu não queria me aprofundar tanto depois de nós já termos visto com esses três tempos verbais, tá? Então, assim, eu posso, quem sabe, numa outra aula, trazer alguma coisa mais para a questão de curiosidade, tá? Porque também não posso trazer, são vários verbos irregulares, eu não tenho como colocar todos para vocês aqui e falar assim, ó, guarde isso aí, tá? Até porque eu sou contra, como eu já falei, a decoreba, e você teria que passar um bom tempo vendo só espanhol, e você não tem só espanhol na tua prova, né? A nossa parte aqui é menor
em comparação às outras disciplinas. Então imagina, você ficar aí, sei lá, uma semana inteira, 2 semanas, igual um louco, gravando tudo quanto é macete, quanto é coisa irregular de espanhol, e cadê o tempo para poder estudar as outras disciplinas? Eu não quero isso, tá? Então eu vou trazer, sempre posso até trazer, só para comentar com você uma outra coisa, tá? Eu vou até colocar alguns aqui, mas nada para que você tenha que decorar. O que eu quero que você faça lá é que você reconheça pela terminação, tá? Que tempo verbal você está lidando. Se você não reconhecer pela terminação, você vai reconhecer pelo sentido amplo do período. Você vai conseguir ver através ou pela frase como um todo, ou através de marcadores temporais, nós já vimos isso na aula passada, que vão te indicar qual é o tempo que você está utilizando, né? Então, por exemplo, eu vou dar primeiro o exemplo aqui de marcadores temporais, depois eu vou fazer um outro verbo irregular só para a gente ter uma noção, tá? Então, por exemplo, nós vimos que a noite, né, isso da aula passada, a noite é um marcador temporal do pretérito perfeito simples. Assim como também ayer, tá? Pretérito perfeito simples. E do pretérito perfeito composto, eu tenho esta semana. Ou hoje. Pretérito perfeito composto. E do futuro? Do futuro eu tenho, por exemplo, manhã, tá? Manhã quer dizer amanhã. Ué, mas se manhã é amanhã, como é que eu digo o período da manhã? Eu uso por la mañana, tá? Por la mañana, por la tarde, por la noite. Então, é o período específico do dia. Pela manhã, pela tarde e pela noite. Quando eu falo apenas de manhã, eu tenho futuro imperfeito, tá? Outro também, que a gente não tem essa ideia em português, é o passado manhã. Passado manhã, tá? Não tem a ver com passado, não. Passado manhã é o dia que passou de amanhã, ou seja, o dia depois de amanhã, tá? Então, quando eu falo passado manhã, é o dia depois de amanhã. Então, também, futuro imperfeito, tá? Então, se você não conseguiu reconhecer através da terminação, né? Pô, essa terminação aqui tem verbo que é igualzinho a terminação E no pretérito perfeito simples, por exemplo. Poxa, ainda eu não consegui identificar. Então, se você não conseguir identificar através do verbo, através do período da oração, você vai para marcador temporal. Alguma coisa o período vai te dar, a oração vai te dar. Algum indício para, primeiro, você saber quem é o sujeito. Segundo, você saber quem é a pessoa ali, se é a primeira pessoa do singular, qual é o pronome, melhor dizendo, qual é o pronome que está se referindo. E também a que tempo verbal ele está se referindo. Se você está no passado, presente, o futuro, no infinitivo, ou no indicativo, ou no subjuntivo, ou no imperativo. Tá ok? Então, o período vai te dar alguma dica para que você saiba. Bem, passado isso aqui, eu vou pegar alguns pouquinhos exemplos de verbos irregulares, tá? Só para não ficar solto. Eu tenho aqui, por exemplo, o verbo poner. Eu vou fazer um contraponto com o verbo poder. Bem, o verbo poner, que em espanhol é por, colocar, ele vai ter o acréscimo na parte da raiz.
tá? Você reparou que, teoricamente, né, se eu fosse tirar para poder achar uma raiz, seria pon. Aí, nesse caso aqui, eu incluo, tá? O verbo irregular, diferente do verbo regular, que eu não preciso aqui tirar nada, nesse caso vai acontecer isso, tá? Eu vou tirar isso aqui. Isso aqui agora se tornou parte do meu radical. Por que parte? Porque eu vou incluir outras letras aqui. E aí eu entro, tá, com DR e vou depois entrar com a terminação, com a desinência. Então vai ficar e, as, a, emos, eis e an. Então o verbo poner, que é o verbo por, colocar, vai ficar pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondreis e pondrão. Já o verbo poder também vai haver acréscimo. Tá? Teoricamente, eu teria que retirar a terminação aqui, por ser irregular, e o meu radical, a minha raiz seria POD, pode. E eu acrescentaria aqui, nesse caso, só o R. E aí ficaria mais a terminação. Então eu teria podré, podrás, podrá, podremos, podreis e podrão. Por que eu coloquei esses dois verbos aqui? Porque é muito comum a confusão entre o verbo poder e o verbo poner, tá? Estou dizendo em relação ao futuro, tá? Então, por quê? Se você reparar, a diferença entre um e o outro é que o verbo poner tem um N, que o verbo poder não tem. E aí, qual seria o macete, né? Ou, enfim, como é que eu faria para não errar isso aqui? Bem, é só reparar que o verbo poner ele já vem com N, tá? Dele. Poner, colocar, já vem com N. Que o verbo poder não tem e não é incluído. A única coisa que está sendo incluída aqui é, no verbo poner, o D e o R. No verbo poder, é o R. Tá? Na verdade, alguns livros explicam o seguinte: o verbo poder, na verdade, eu tiro essa letra E junto o R com o D e coloco as desinências, tá? Se você entender que assim é mais fácil para você guardar, tá? Tirei a letra E daqui, juntei o R ao D, tá? Então ficou PODR, como nós temos aqui, e só acrescentei a terminação. Nesse caso aqui, eu tirei o E, né? Tirei a letra E, mas não aproximei o R ao N. O que na verdade eu fiz foi colocar a letra D no lugar de R. Tá bom? Então o que houve aqui, né, se eu fosse falar de outros verbos irregulares, teriam outras coisas aqui, né, para colocar. Mas, como eu falei, como é uma interminável lista de verbos irregulares, eu não gostaria de quebrar esse clima legal, né, de um tempo verbal tão fácil, tá? Eu posso até trazer futuramente, mas por questão de te avisar, né, e algumas coisas que são diferentes, né, como nesse caso aqui, até posso fazer, mas eu não vou colocar todos os verbos irregulares, até porque senão vai ser uma aula de 10 horas só disso aí, né? Porque verbo irregular em tempo verbal tem verbo pra caramba, verbo que de repente eu nem conheço, tá? Então não queria me aprofundar muito nisso aqui. Eu queria que você saísse daqui hoje, né, com a visão de que esses 3 tempos verbais que nós vimos são muito tranquilos, tá? Eu vou voltar neles rapidamente, só para fechar e isso fixar na tua cabeça, tá? Vamos lá. O primeiro que nós vimos foi o pretérito imperfeito, se eu não estou enganado. É isso aí. Bem, vamos lembrar que o pretérito imperfeito, tá? Em português, termina com ava, eu troco para aba, tá?
Muito tranquilo. Primeira conjugação. Segunda conjugação, como em português eu tenho ia e suas derivações, em espanhol é a mesma coisa. E a terceira conjugação também é ia e suas derivações, e espanhol é a mesma coisa. Verbos irregulares, nós vimos o verbo ser, né, que é basicamente igual ao português. O verbo ver, onde eu incluo o é entre o v e o i, tá? Pessoal, estou passando isso rapidinho. Se você, né, quer ver isso melhor, volta aí um pouquinho a aula e assiste lá de novo, tem a explicação com mais calma disso aqui. E o verbo ir, que eu coloco o B entre o I e o A, tá? Heterogenérico, heterossemântico. Pluscomperfeito, né? Apesar do nome esquisito. Muito tranquilo, né? Fizemos aqui a linha do tempo, onde eu tinha duas ações, duas realizações, dois acontecimentos, ambos no passado, tá? Porém, uma é mais antiga que a outra, uma ação, um acontecimento mais antigo que o outro, e aquele que é mais antigo, ele vai ficar no pretérito pluscomperfeito. Como é que eu faço isso? Pretérito pluscomperfeito nada mais é que o pretérito imperfeito, que acabamos de relembrar agora, do verbo haber, terminado em ER, então é ia e suas derivações. Aqui eu tenho habia, habias, habia, habíamos, habias e habiam, mais o particípio do outro verbo, do verbo principal. Lembrando que particípio é quando eu tiro a R e coloco ado, ER e IR e eu coloco ido. Exemplo, cantar, cantado, comprar, comprado, beber, bebido, partir, partido, tá? Então nós temos aqui, ó, mi madre había terminado la cena quando yo llegué. Então qual é a ação mais antiga que primeiro ocorreu? A ação da minha mãe ter terminado o jantar. Depois eu cheguei, tá? Então a ideia é essa aí. Vimos o gerúndio, né? Ando, iendo, iendo. E aí cuidado quando a raiz terminar em vogal. E terminamos aqui no futuro, tá? Lembrando, futuro simples ou imperfeito, que é o nosso futuro do presente, tá? Que em regra geral, verbos regulares, não preciso mexer em nada para achar a raiz ou radical do verbo, eu só acrescento a terminação, tá? Tanto nos verbos de primeira, como de segunda e de terceira conjugações. E para nossa facilidade, nossa alegria, tá? Todas as terminações, sejam elas da primeira, segunda ou terceira conjugações, são iguais, tá? São iguais. Então, eu tenho um trabalho a menos, alguma coisa a menos para me preocupar. Como eu falei, mostrei aqui no finalzinho, né, da explicação disso, nós podemos encontrar qual é o tempo verbal através de marcadores temporais, né, como eu dei o exemplo, e também tem os verbos irregulares, né, que infelizmente nem tudo são flores, mas que eu expliquei dois ali, fiz comparação entre dois, e no futuro aí, né, no futuro eu vou trazer só para conhecimento, pessoal, só para tirar dúvida se nós tivermos tempo, tá? Eu não vou me prender a isso, não vou me focar nisso, tá? De novo, professor, mas se cair um verbo que o senhor não falou? Claro que vai cair provavelmente, pode cair um verbo que eu não falei. Se eu parar para falar de todos os verbos irregulares aqui, nós não teremos tempo hábil para isso. Bem, então é só você ver a estrutura da frase, tá? E tentar ver aí, primeiro, qual é o tempo verbal a que está se referindo. E se você não conhecer a palavra, esse verbo você não conhecer, vê no período aí, né? Tenta ver qual é o sentido dele. Assim como, de repente, se você não conhecer uma heterossemântica, uma heterogenérica, você vai fazer a mesma coisa, tá? Então eu não quero encher a tua cabeça, beleza? Pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá? Trazendo mais uma parte do espanhol. Daqui a um tempo nós estaremos de novo juntos, né? Nós estamos quase na reta final aí, terminando o nosso conteúdo. E, de novo, né, eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa para você, tenha te ajudado a desmistificar um pouquinho desse negócio de que espanhol é complicado e chamar a tua atenção se você ainda pensa que espanhol é muito mole, tá? Eu não quero botar terror em nenhum de vocês, mas eu quero só que vocês tenham um pouquinho de atenção, um pouquinho de carinho, porque eu desejo muito que vocês acertem as 5 questões e se deem bem, tá? Eu quero que os alunos do Gabarita Enem passem todos, tá? E aí, ó, nome de vocês lá no topo.
beleza? Pessoal, vamos ficar por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!